Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. 422. No céu não entra pecado. No céu Não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar, irei pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros podemos espalhados nos céus para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando
Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Eu quero que os irmãos cantem de novo, mas com bastante ênfase. Vamos lá? Irei pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus ele sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Glória a Deus, amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Yes. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou deixar com o nosso querido pastor David, que veio do outro lado da cidade para nos abençoar nessa noite. E eu tenho certeza de que Deus há de falar com cada um de nós pela instrumentalidade do seu servo. Pastor David, é com o senhor, fique à vontade. Não atrapalhe um pouquinho. Tem que me adequar para ver se baixa. Né? Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Senhor. Que prazer estar aqui com os irmãos novamente. Mas aí dessa vez o meu amigo aqui, pastor Jorge Araújo, foi bem enfático, foi bem incisivo no convite dele. Né? E aí a gente, quando um amigo fala assim de forma mais incisiva, é difícil a gente negar, né? Dizer não. E a verdade é que também agora com a escola dos meninos às vezes atrapalha um pouco, porque eles precisam dormir cedo, né? Para estar de manhã pronto para ir para a escola. Mas aí a gente conversou ali com a esposa, vamos fazer uns ajustes aí para a gente atender os irmãos aqui, tá bom? Então é uma alegria estar aqui novamente e podemos compartilhar a palavra de Deus. Dessa vez o pastor Jorge não me deu um tema, disse fique à vontade, então eu gostaria de hoje trazer uma palavra de esperança para os irmãos. Glória a Deus. Uma palavra de bênção, que o Senhor possa, através dessa palavra, renovar nossa fé, renovar nossa alegria no Senhor. Porque é bem da verdade, muitas vezes a gente não perde a salvação, a gente continua na igreja, a gente continua orando, jejuando, congregando, fazendo tudo que é de praxe. Mas muitas vezes a nossa fé está abalada, muitas vezes a nossa alegria lá não está tão latente. Muitas vezes andamos cabisbaixos, entristecidos. E a grande verdade é que a alegria ela é algo que deve ser exclusivo do povo de Deus. Paulo já diz, uma vez vos digo, né, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Salmo 126 diz que quando o povo voltou do cativeiro, eles estavam como quem sonha. Então a boca deles se encheu de riso e a sua língua de um novo cântico. O fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, ele vai dizer que o fruto do Espírito o primeiro deles, a alegria. Então a primeira parte desse fruto é ter alegria. Então a alegria é algo próprio do crente. E muitas vezes o inimigo tenta tirar a nossa alegria através das provas, através das dificuldades, através das lutas, através de um problema que às vezes vai minando a nossa paz, vai tirando o nosso sossego. E por isso eu quero então hoje compartilhar essa palavra com os irmãos que está em Lucas capítulo 8, versículo 22. Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 25. É um texto muito conhecido dos irmãos. E na verdade eu, desde que comecei a pregar, eu sempre me preocupo em pregar aquilo que os irmãos já estão acostumados a ouvir. Glória a Deus. O Senhor só vai lembrar, só vai mostrar, relembrar os irmãos a respeito do que os irmãos já sabem, né? Paulo mesmo usa dessas palavras e diz, olha, eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas, o que é segurança para vós. Então é igual o pai que está todo o tempo falando. Com certeza, irmão Júlio, quando a irmã Letícia era mais jovem, né, e
E os irmãos aqui, quando o irmão Clemens era mais jovem, não que eles não sejam, né? Ainda são muito jovens. Mas quando eles estavam sob a tutela de vocês, com certeza vocês sempre repetiam muitas coisas para eles. Quase todo dia, eu já te falei, você tem que fazer isso, tem que ser assim. Já te mandei fazer isso, aí manda de novo, é sempre repetindo. Até que essas coisas entrem na mente, entrem no coração. E naquele tempo poderia ser um sinônimo de, meu pai ou minha mãe são muito chatos. Mas passou o tempo, eles foram constatar que o que vocês pediam era bom. Por isso que nós também, em relação às coisas de Deus, a palavra de Deus, muitas vezes a gente fala uma coisa, repete, até que aquilo inculque na mente do crente. E ele possa então usar aquilo no futuro e entender que aquela é a vontade de Deus para a vida dele. Amém? Todos abriram? Amém. Lucas capítulo 8. Lucas 8, 22 a 25. Amém? Diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos, esse entrou no barco, foi Jesus, e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Amém. Irmãos, esse texto sobre o momento em que o Senhor acalma a tempestade, ele aparece nos 3 evangelhos que são chamados evangelhos sinóticos, né, que são similares, que mostram praticamente as mesmas histórias, que é Mateus, Marcos e Lucas. Mateus ele vai mostrar no capítulo 8 também, Marcos ele já vai mostrar no capítulo 4, e Lucas também usa o capítulo 8. Mas o fato é que esse texto, Lucas, ele embora não tenha sido um apóstolo, né, para muita gente acredita que Lucas foi um apóstolo, ele não foi. Ele foi alguém que seguiu a Paulo, provavelmente alguém que se converteu na pregação de Paulo. E após aquele período ele decidiu caminhar então com Paulo e começar a pesquisar a respeito de Jesus. Este evangelho, ele é o evangelho fruto de pesquisa, fruto de estudos. O primeiro dos evangelhos a ser escrito foi o evangelho de Marcos, embora na nossa Bíblia esteja Mateus como o primeiro, mas o primeiro a ser escrito cronologicamente é Marcos. E Mateus e Lucas são frutos de pesquisa de estudo do livro de Marcos. E cada um deles tem uma particularidade. Primeiro, Mateus escreveu para os judeus. Por isso ele vai tentar mostrar Jesus como o rei, como aquele que realmente veio para mudar a história de Israel. Porque o judeu atentava para essas coisas, o judeu esperava essa promessa. Quando nós vamos ver Lucas, Lucas escreve para os gregos. E não à toa que Lucas, por ser um doutor, por ser um homem inteligente, por ser um homem estudado, ele vai dirigir este evangelho aos gregos, para que eles pudessem entender quem era Jesus, a importância de Jesus na história. E Marcos, no entanto, ele vai escrever para os romanos. Qual é a ideia dos romanos? Os romanos, todas as vezes que se fala de história, os romanos nunca se preocupam com introdução e conclusão. Eles gostam de ação. Não à toa que os romanos eles sempre vão exaltar os seus heróis. Você vai ver que os heróis romanos, eles estão aí na história, e muitos de nós estudamos isso no Brasil em matérias de história. Mas aqui, quando Marcos escreve a respeito dele, ele vai mostrar um herói que não tem escudo, ele não tem espada, ele não tem exército, ele não tem nada, ele veio em paz. E aí então ele vai mostrar o que é o dinamismo do Evangelho de Cristo, é aquele evangelho rápido, é aquele evangelho que vai mostrar, e Jesus saindo daqui foi para ali, Jesus saindo daqui foi para ali. Eu até costumo falar que quem lê o livro de Marcos de uma só vez, os 16 capítulos, ele termina o livro cansado. Porque é um livro que retrata o dinamismo do Evangelho de Cristo. E Lucas vai retratar então o Evangelho mais pensador.
que vai retratar mais para os gregos, para que os gregos pudessem dar importância ao Evangelho de Cristo. Porque alguém pode achar qual a necessidade de ter 3 livros iguais. Eles não são exatamente iguais. Mas aqui é algo importante, que em poucos momentos nos evangelhos nós vemos Jesus parado. E aqui ele chama os discípulos e diz assim: olha, nós vamos agora atravessar para outra banda. Por quê? Jesus tinha um propósito lá na outra banda. Qual era o propósito de Jesus? Libertar o gadareno. Havia uma missão a ser cumprida ali. E quando ele pede que os discípulos levem ele e ele vá junto até a outra banda, uma grande tempestade se forma, a ponto de o barco praticamente ir a pique, a afundar. E Jesus está ali dormindo, né? Tranquilamente. E é interessante porque tem algumas palavras aqui que a gente precisa levar em conta. Primeiro, havia uma promessa de Jesus. Qual era a promessa? Passar para o outro lado. Só que nesse passar para o outro lado, os discípulos obedecem à voz de Jesus. E obedecendo à voz de Jesus, eles acabam parando no meio de uma tempestade. E muitos de nós já enfrentamos situações assim. Obedecendo ao Senhor, obedecendo a sua voz, cumprindo a vontade do Senhor, a gente mesmo assim entra em tempestades. Entra no meio de ventos e temporais. E aí a gente começa a ficar com aquele pensamento: mas Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Eu estou cumprindo o teu querer. Como eu vim parar no meio desse vendaval? Como eu vim parar no meio dessa tempestade? Isso aqui nos faz mostrar algo importante, porque Jesus estava onde? Ele estava dentro do barco. E aí, isso mostra o que para nós? Que ele está perto. Isso faz um comparativo muito interessante. Os irmãos se lembram quando Jesus, num outro momento que tem um mar também na história. Os discípulos estão lá no meio do mar, dentro do barco. Aí Jesus aparece na margem. E eles olham de lá e dizem: quem é que está ali? Aí alguém fala assim: sou eu, Pedro, eu sou o Senhor. Não, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Aí o Senhor dá aquela ordem simples, né? Vem. Aí Pedro começa a andar sobre as águas. Só que aí o vento começa a bater, ele começa a ficar preocupado e afunda. E o grito de Pedro ali é um grito de alguém que está desesperado. Os irmãos se lembram como Pedro gritou? Aquilo foi praticamente uma oração, um clamor. Senhor, salva-me. Pedro poderia ser orgulhoso e tentar voltar a andar sobre as águas de novo. Mas ele clamou a Jesus. Só que o clamor de Pedro foi um clamor de alguém que parecia que Jesus estava longe. Só que o texto diz assim: Jesus, estendendo a mão, ergueu a Pedro das águas. Isso quer dizer o quê? Que às vezes nós achamos que Jesus está muito longe. E ele está pertinho, ele está um estender de mãos. Distante de nós. Ele está pertinho. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, ou seja, qual a distância de Deus em relação a nós? Mesmo, Senhor. Um braço estendido. Oh, meu Pai. Um clamor verdadeiro. Um grito de socorro. Essa é a distância que o Senhor está de nós. E às vezes nós estamos afogando, nós estamos perdendo o fôlego, estamos perdendo o desejo pelas coisas de Deus e não temos às vezes a humildade de gritar: Mesmo. Senhor, salva-me. E esses homens aqui no meio desse vendaval, Jesus adormecendo, o barco estava ali, as ondas batendo. Tem algumas palavras aqui que são interessantes. Primeiro, a palavra adormecer aqui, quando se trata de Jesus dormindo, a palavra adormecer no grego significa silêncio. Isso aqui para nós, que somos cristãos e conhecemos a Cristo, sabemos que o silêncio de Deus é uma prova terrível para nós. Quando nós vamos enfrentando etapas, situações da vida e não ouvimos nada sobre Deus, a respeito de Deus, sobre nós. Às vezes a gente fica: Senhor, tu não vai usar ninguém para falar comigo. Às vezes a gente abre o texto e o texto que a gente abre não tem nada a ver com o que a gente está passando.
Às vezes a gente tenta até fazer aquele sorteio, né? Como minha esposa fez essa semana. Ela disse, Senhor, fala comigo, Senhor. E ela... E Judas foi e se enforcou. Não foi esse que ela abriu, não. Mas o fato é que muitas vezes o Senhor parece não estar ouvindo. E a gente ora, Senhor, o Senhor não vai se incomodar com o que eu estou passando? Será que o Senhor está dormindo? O Senhor vai permanecer nesse silêncio até quando? Quando é que eu vou ter uma resposta verdadeira? Quando é que eu vou ter uma resposta clara a respeito do que o Senhor quer fazer comigo? Por que eu estou passando por isso? E na verdade, irmãos, a nossa pergunta não deve ser por quê. A nossa pergunta deve ser para quê, Senhor? Qual o propósito de eu estar passando por isso? O que o Senhor reservou para mim no final disso? O que é que eu vou encontrar lá no final? É mesmo. E o próprio texto vai responder isso para nós. Irmãos, eu sempre repito isso. Se Deus chega para Jó e diz assim, Jó, aguenta um tempo de prova, que no final eu vou te dar o dobro da bênção. Vocês não acham que Jó tinha aceitado? Até eu aceitava. Senhor, pode até me matar, que se tu vai me dar o dobro, vai me ressuscitar também. Só que Deus fez tudo isso na vida de Jó e não falou nada, irmãos. Deus não falou para Jó. Deus não falou através de ninguém para dizer para Jó. Pelo contrário, Deus permitiu que 3 amigos fossem até Jó e começassem a acusar Jó. Jó, tu passas por isso porque tu és um adúltero. Jó, tu passas por isso porque tu oprimiu o fraco. Jó, tu passas por isso porque tu fizeste isso e aquilo. E cada um começa a acusar Jó. E aí Jó começa a amaldiçoar o dia que nasceu. Eu sempre digo assim, o problema do livro de Jó é que a maioria dos crentes só conhece o capítulo 1 e o 2 e o 42. Lá no final. Só que tem 42 capítulos de uma história imensa. A gente vai ver ali que Jó não foi só a perda dos animais, a perda dos bens, dos filhos, da saúde. O texto vai dizer que Jó ele ficou numa situação que a carne dele ficou em carne viva. Os vermes pulavam da carne dele. Ele ficou quase cego, sua vista escureceu, seus dentes caíram. Ele tinha um hálito tão forte que nem a esposa dele ficava perto dele. Ele vai dizer que chamava o seu servo e já não tinha mais nenhum servo próximo. A esposa não queria estar perto, os parentes foram para longe. Ele sofria de uma febre constante. Então imagine, não foi somente isso, foram muito mais coisas que aumentaram a humilhação daquele homem. E aí quando chega no capítulo 42, ele vai dizer assim, Senhor, eu falei de coisas que eu não sabia. Coisas que eram altas demais para mim. Mas antes, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos viram o Senhor. Glória a Deus. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que as provações da vida nos ensinam a conhecer a Deus. Nós passamos a andar com Ele, de mãos dadas com Ele. E aqui esses discípulos estavam com Jesus no barco e eles se desesperaram. E é claro, irmãos, que todo pregador que eu já ouvi falar sobre isso aqui, eles detonam os discípulos. Mas qual de nós ia ficar de joelho orando no meio de uma tempestade dentro de um barco? Se a gente parar para ser bem realista, ia ter gente aqui que ia pular na água. Rapaz, eu acho que se eu pular nessa água, eu tenho mais chance de sobreviver do que ficar dentro desse barco. Primeiro que o homem está em silêncio. Está dormindo. E nós precisamos aprender a lidar com o silêncio de Deus. Porque descansar em Deus, irmãos, não é uma tarefa fácil. Não é. A gente ouve todo mundo falar semana após semana sobre isso, mas não é uma tarefa fácil. Descansar em Deus é difícil, é duro. Porque dói. O silêncio de Deus dói. As coisas vão acabando, as reservas vão acabando, as forças vão se esvaindo, até as estratégias que a gente pensava, o ânimo, toda aquela empolgação vai embora. Porque a tempestade tem o poder de trazer um medo sobre nós. É claro que o medo tem o seu lado positivo. Qual é o lado positivo do medo? O medo nos dá senso de perigo. A gente passa a ter senso de perigo. Por que você não vê ninguém subindo em um poste e sai andando em cima daquele cabo de energia elétrica? Porque dá medo. O medo, ele é o sinal de que há perigo.
Mas também o medo tem o poder de paralisar. O medo tem o poder de tirar as nossas estratégias, o nosso poder de pensar, de refletir. E muitas vezes, no meio da tempestade, a gente fica tão assolado pelo medo que nós não conseguimos enxergar a solução no fim do túnel. E aí, então, eles começam a gritar. Começam a se desesperar. Só, irmãos, que eles não atentaram para a primeira palavra de Jesus. Você vê que Jesus fala no começo da história e vai dormir. Ele só vai falar no final. E a palavra dele do início foi: passemos para o outro lado. Se eles tivessem se apegado a essa promessa, era o suficiente. Só que essa tempestade aqui foi uma tempestade repentina. Foi do nada, foi rápida, foi imediata. Isso quer dizer o quê? Que muitas coisas vêm sobre nós, mesmo na hora da bonança. Aparecem coisas repentinas. Meu Deus, mas de onde isso surgiu? Como isso veio agora? Para tentar tirar a paz, para tirar o sossego, para tirar o sono, para tirar o descanso, para tirar a paz de dentro de casa, para tirar a tranquilidade que está reinando em casa. Só, irmãos, que a promessa dele é que eles iam passar para o outro lado. E essa tempestade aqui não é uma tempestade qualquer, é uma tempestade que veio para matar Jesus e os discípulos. Por que ela veio repentina? Isso aqui não é natureza. E eu já ouvi gente falar que isso aqui foi Deus que mandou essa tempestade. Irmãos, é estranho, porque se Deus mandou a tempestade, o pai manda a tempestade, aí o filho vai lá e repreende o que o pai mandou, não é? Será que eles estavam brigados essa hora aqui? É estranho. E não foi a natureza. Isso aqui foi Satanás que enviou essas tempestades. Porque ele sabia que lá do outro lado tinha uma legião para ser expulsa. Era lá do outro lado que tinha uma obra grande para fazer. Então eu digo a você, irmão, sabe por que muitas vezes você está passando por tempestades? Porque tem coisa grande para acontecer lá do outro lado. Deus tem coisa grande para operar na sua vida e através de você lá do outro lado. E o inimigo tenta impedir o seu avanço, o seu progresso. Mas aí eles gritaram. E é interessante que Jesus, irmãos, ele estava dormindo, não estava? Não é isso que o texto fala? Só que Jesus já levanta repreendendo. Glória a Deus. Você vê que Jesus não levanta dizendo: rapaz, o que está acontecendo aí com vocês? O que houve? Por quê? Meu Deus, o que é isso? Não. Ele diz que Jesus levanta já repreendendo o mar, o vento e o mar. Porque, irmãos, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. No silêncio dele, Ele está acompanhando tudo o que está acontecendo. Quem estava dormindo aqui era o Jesus homem, não era o Jesus Deus. É verdade, sim. O Jesus Deus estava acordado, estava trabalhando, estava agindo. Aqui era o Jesus homem que estava cochilando. E quando Ele levanta, Ele dá ordem sobre dois mundos. Primeiro mundo invisível, o vento. A gente sente, mas não vê. E Ele também repreende o mar, que é o mundo visível. Só que Jesus está dizendo: olha, eu tenho poder sobre os dois mundos. Eu tenho poder sobre aquilo que é invisível, que você não vê, que está tirando a sua paz, está trazendo medo sobre você, mas eu também opero sobre o mundo visível, que muitas vezes são pessoas, são circunstâncias, são causas, são situações. Eu tenho poder sobre essas coisas, porque eu sou Deus. Eu posso estar em silêncio, mas eu não estou parado. Eu posso estar em silêncio, mas eu conheço tudo. Eu posso estar em silêncio, mas eu estou te acompanhando. Eu posso estar em silêncio, mas eu tenho domínio sobre todas as coisas. E às vezes, irmãos, a gente perde esse tempo, porque nós entramos em parafuso. Mas por quê? Porque somos humanos. E os seres humanos, eles passam por essas variações. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus se levanta, eles gritam, despertam Jesus: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, respondeu ao vento e à fúria repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez-se bonança. É interessante porque assim, Lucas, ele fala diferente de Mateus e Marcos. Porque Marcos, ele diz assim, ó: se levantou uma grande tempestade. Então, ou seja, todas as vezes que há essa hipérbole aqui, quer dizer que é algo que vem repentinamente, é grande, é muito forte. Mas aí ele também diz assim: e depois disso fez-se uma grande bonança.
Isso quer dizer o quê? Para cada grande prova que você tem, Deus tem uma grande vitória para você. Com certeza, glória a Deus. Para cada grande dificuldade que você enfrenta, Deus tem uma grande porta. Verdade, Senhor. Isso aqui é interessante porque essa semana ou semana passada eu estava ouvindo alguém comentar sobre uma das cartas do Apocalipse. Eu não lembro agora a carta que fala sobre esse que pus uma porta aberta diante de ti. Se eu não me engano é Sardes. Que ele diz assim, esse que pus uma porta aberta diante de ti. Essa porta aberta a gente imagina às vezes que é uma porta fixa. Só que essa porta, quando se fala lá, diz assim, esse que coloca diante dos teus olhos uma porta. Isso quer dizer o quê? Para onde eu olho, a porta está aberta. Quando ele fecha para que nós não passemos por ela, para a gente não ter problema maior. Mas quando ele coloca a porta aberta diante de nós, para onde a gente vai, ela permanece aberta. Para onde nós colocamos a nossa visão. E aqui então, ele vai mostrar o que, irmãos? Que ele enviou uma grande bonança. E aí então, no final, Igreja de Filadélfia. Igreja de Filadélfia, Silvana encontrou ali. Então, irmãos, quando ele encerra, que ele faz ele repreende eles. Diz assim, onde está a vossa fé? E eles tremendo, começam a dizer uns aos outros, quem é este? Que até o vento e a água manda e lhe obedecem? Quem é este? Essa é uma pergunta de admiração de quem é Jesus. Porque às vezes, irmãos, a gente está fazendo uma coisa que a gente está acostumado. Aqueles homens eram pescadores, eles sabiam que era um rio. Isso aqui não era um mar, era um rio. É porque o texto bíblico usa o termo mar, mas aquele ali é um rio comum. Só que como ele deságua em oceano, muitas vezes ele fica agitado, mas é um rio, não é um mar. E às vezes nós estamos tão acostumados, eles sabiam que era um rio, sabiam que era um mar. Eles eram pescadores, eles sabiam como entrar, como sair. Só que Jesus, ele tem domínio sobre todas as coisas, até aquilo que a gente domina, a gente não sabe mais do que o Senhor sabe, porque Ele criou todas as coisas. E aí eles olham um para o outro e dizem assim, rapaz, a gente conhece isso aqui de cabo a rabo. A gente anda nesse rio aqui o tempo todo, nós já enfrentamos tanta situação dessa aqui. Quem é esse homem que a gente nunca viu ele pegar num remo? E até o vento e o mar obedecem à voz dele? Esse homem não pode ser qualquer um. Porque você viu que ele saiu, ele nem perguntou o que estava acontecendo, ele já chegou mandando se acalmar. É interessante que há muito tempo atrás eu ouvi alguém falar sobre isso, eu nunca constatei no original se é isso que diz mesmo, mas ele dizia assim, que quando o Senhor repreende, a palavra repreender aqui, é expor a derrota de alguém que está acostumado a perder. Então a ideia aqui era como se o Senhor dissesse assim, ó, ele levantou e repreendeu o mar e o vento. É como se o Senhor vencesse Satanás o tempo todo. E aí mais uma vez ele se levanta para tentar matar ele e os discípulos. Ele diz assim, rapaz, tu de novo. Meu irmão, eu já te venci quando eu nasci, eu te venci quando eu fui no templo, eu te venci no deserto, na tentação. Vou te vencer no Calvário daqui a pouco. Vou te vencer quando eu ressuscitar o terceiro dia. E tu tá de novo aqui, tu não se cansa de perder, meu irmão. Todas as vezes que tu vier contra mim, eu vou te vencer. Por isso que aqui o termo é repreendeu o vento e o mar. E eu creio, irmãos, que essa noite aqui, pelos olhos da fé, pelo poder que a palavra de Deus tem sobre a nossa vida, eu creio que hoje o Senhor está repreendendo ventos e mares que estão se levantando contra a vida de vocês aqui essa noite. No nome de Jesus. E quando Ele repreende, irmão, é grande a bonança. É uma bonança que não tem comparação. Eu dizia ainda agora ali para o pastor Jorge, quando a gente chegou, que nós estamos vivendo uma tempestade tranquila. A tempestade está aqui ao redor, aqui, ó. Está eu e a Silvana tomando chá no meio da tempestade. Não vou dizer que não dá para sentir nada que dá. O coração treme assim, dá umas coisas. Né? Mas o vento está aí. A gente está dizendo, Senhor, a gente sabe que tu está no barco. É verdade. Tu pode estar em silêncio, mas a qualquer hora tu vai levantar e não vai perguntar para ninguém o que está acontecendo. Já vai chegar com a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E é interessante porque na outra situação do mar, os discípulos estão lá no barco. Jesus só vai depois.
E aquele vento que estava batendo ali era um vento natural, ali não era Satanás. Aí Jesus chega depois, porque a ideia de Jesus é ali, ó, tudo que é natural, vocês conseguem dar conta. Agora o que é sobrenatural, eu vou entrar com vocês desde o começo no barco. A tempestade veio depois, mas Jesus já estava dentro do barco desde o início. E a ordem foi, passemos para o outro lado. Então, irmão, eu não sei o que tem lá do outro lado para você. Eu sei que depois da grande bonança tem um grande milagre a ser realizado. Através de você ou na sua vida. E lá do outro lado o Senhor vai operar um milagre. Nesse caso era Gadareno que tinha que ser liberto. Mas no seu caso pode ser várias outras coisas. Mas lá do outro lado o milagre vai acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém, eu creio, Senhor. Então é isso, pastor. Louvado seja o teu nome. Eu sou obediente. Amém, meus irmãos? Amém. Alguém aqui que precise de uma oração? Eu Está passando aqui por essa tempestade. preciso. Talvez você chegou hoje aqui preocupado. E eu sei que às vezes a gente sorri. Mas Deus sabe como está o nosso coração. Às vezes a gente está aflito, está preocupado, está agoniado. Muitas vezes a gente não consegue ter uma vida comum, normal, como a gente está acostumado a ter. A gente faz tudo o que está acostumado a fazer, mas não está bem. Por quê? Porque tem provas que tiram a nossa paz. Tem alguém que quer receber uma oração? Os irmãos podem vir para cá, vamos fazer uma oração aqui em nome de Jesus. Que o Senhor possa nessa noite ajudar os irmãos. Glória a Deus. Amém. Isso, vamos orar, irmãos. Não tem nada melhor do que a igreja em oração. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Uma vez. Oh, glória. Louvado seja o teu nome. Bendito e eterno Deus. Pai querido, aqui estão os teus servos, Senhor, Sim, meu Deus. que colocam diante de ti estas tempestades que têm enfrentado. Tu sabe todas as Pai querido, coisas, Deus. a nossa maior esperança e certeza Entregamos a ti, é de que tu estás conosco, Senhor. na esperança. Mesmo que no meio deste silêncio, nós sabemos que tu podes chegar com a resposta, que tu podes virar o teu olhar e uma única palavra tua de ordem é o suficiente para mudar toda a nossa história, para mudar toda a nossa trajetória, para trazer uma paz que não tem precedente, que não tem, Senhor Deus, nada que possa comparar-se. Ah, Senhor, tua palavra diz que tu és o príncipe da paz. E o Senhor traz paz para nós. Ainda que estejamos no meio de uma tempestade, Senhor, que possamos receber de Ti uma tranquilidade, uma paz invisível, incomparável, que nada possa roubar esta paz. Os ventos podem bater, mas temos a certeza que a Tua palavra é suficiente para a nossa vida. Traz esta noite sobre nós a alegria, a felicidade de volta, que possamos continuar confiando, porque sabemos que Tu és este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Ordenas sobre o mundo visível, o mundo invisível. Tudo está debaixo do teu controle e da tua poderosa mão. Oh, aleluia! Esta noite renova, alegra, renova a vida dos teus servos, da vitória dos teus filhos, da alegria da tua salvação de dia. Pai querido, alegra os nossos corações. Para a glória do seu nome, Pai. Muito obrigado. Em nome de O Jesus. que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito obrigado, meu Deus. Meu Deus é bom, Senhor. Comigo vai. Sem forte brilhação. Se a chuva cai, amor tão grande assim. Aleluia. Só Cristo tem poder, de rei até o fim. Meu Deus é bom pra mim. A igreja. Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai. Lembra? Tão forte brilha o sol. Se a chuva cai,
Amém? Amado, amado. Que palavra. Glória a Deus. Que palavra. Obrigado, Senhor. Antes de glória a Deus por isso, eu aproveito para só dizer para os irmãos que nós temos que olhar para a luta, para a batalha com outros olhos. Com o olhar de que Jesus está ao nosso lado. Pode estar em silêncio, mas Ele está ao nosso lado. Tá? E então, eu quero aqui agradecer ao pastor David, que foi tremendamente usado por Deus. Eu tinha lido, inclusive, essa passagem antes do culto. Eu tinha lido essa passagem, está aqui. Vou até imprimir. Mateus 8, 23 a 27. Eu tinha colocado, eu ia ler, fazer a leitura bíblica em cima. Exato. Então, entrando ele no barco, seus discípulos seguraram, e eis que sobreveio no mar uma grande... Eu ia ler isso aqui exatamente por causa disso. E Deus lhe tomou aqui e para dizer para a gente mais uma vez, eu estou no controle, eu estou sabendo de tudo que está acontecendo, confie em mim. Eu quero, irmãos, só convidar aqui a irmã Silvana para vir aqui e encerrar este nosso culto, agradecendo a Deus mais uma vez. A irmã Silvana sempre está aqui conosco, sempre essa mulher guerreira, acompanhando o seu esposo, com seus filhos, e tem sido uma bênção para nós, tem sido uma conselheira no momento em que sempre nós estamos juntos, sempre tem uma palavra de sabedoria, e nós queremos, nesse momento, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, tá bom? Eu queria que todos se colocassem em pé agora e vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Irmã Silvana, com a senhora, fique à vontade. E muito obrigado mais uma vez, pastor David. Muito obrigado, irmã Silvana e seus filhos, por mais uma vez estar somando conosco aqui na obra de Deus. Tá bom? Falar aqui que a gente falou que ia ser rápido aqui, mas acho que o pastor Jorge, toda vez que a gente chega aqui, ele serve uma comidinha pra gente, que ele põe alguma coisa que faz a gente não querer ir embora depois. Hoje tem vigília, hein? É bom estar aqui com os irmãos, é sempre um prazer, uma alegria, né? As crianças, o Davi, principalmente assim, as crianças em geral, né? Eles gostam muito de estar aqui na casa de vocês, porque nós gostamos de estar no lugar onde você tem paz, né? Nessa casa aqui existe paz, é por isso que vive cheia de pessoas. Mas vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento, por esse culto, e que o Senhor continue nos abençoando e dizendo, né, que Ele está no controle de todas as coisas, Ele está cuidando de nós. Então descansemos no Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, Obrigado, te exaltamos Senhor. mais uma vez, Pai Deus amado, querido, te por esse louvamos, momento em que nos Senhor, reunimos em com Tua mais presença, uma Pai. vez. Obrigado por cada De louvor irmão e que esteve aqui, adoração, Senhor Deus presente, de busca te da Tua louvando, te presença. exaltando e ouvindo a Tua palavra, Deus, Senhor. Tu Tu és sabes da Deus de necessidade vida, de Senhor. cada um dos que estão aqui, és sabes Deus de quais são as renovo, nossas Tu és lutas, Deus quais de são os paz. nossos medos e Deus, anseios. Mas tu Santo. sabes também, Senhor, que há Que nos poder acompanhe, em Ti. que E há sempre poder, Senhor Deus, no precisamos, Teu Senhor. nome, Pai. Nós somos Deus humanos, amado, somos falhos, cheios de fraquezas, mas reconhecemos que o Deus a quem nós servimos é aquele que tem todo o poder em Tuas mãos. Pai amado, continua sustentando a Tua igreja, sustentando a Tua obra, essa família aqui reunida, Senhor Deus, que continue sendo bênção nesse lugar e em nossas vidas também, Senhor. Aquieta o nosso coração, Senhor, acalma as tempestades que tem, Senhor Deus, vindo sobre nós, meu Pai. Mostra mais uma vez o Teu poder, Senhor. Traz descanso para as nossas vidas também, Senhor. Que nossos filhos também Te conheçam, Pai, não apenas de ouvir falar, mas porque andam contigo, porque têm experimentado os Teus milagres, Senhor Deus. Oh Deus, guarda cada um aqui, Senhor. Aqueles que estão sendo alcançados por essa palavra, Jesus. Também vai tratando, vai acalmando, Senhor Deus, e vai fazendo milagre. Que possamos nos reunir mais uma vez e testemunhar, Senhor, o Teu grande agir, o Teu poder, Senhor Deus. Oh Pai de amor e de poder, traz descanso sobre cada um de nós e que possamos, Senhor Deus, nos colocar diante de Ti e reconhecer a Tua grandeza e o Teu poder, Senhor. Oh Deus, nos leva em paz aos nossos lares, Senhor. Nos dá, Senhor Deus, dias de paz, dias de bênção, Senhor, dias de resposta, meu Pai. Entra com providência na causa de cada um dos irmãos aqui. Alegra o coração da Tua igreja, Senhor, e que possamos testemunhar das Tuas maravilhas e Tuas grandezas. Assim nós oramos
oramos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, mais uma vez agradecer. O Almir que também atravessou a cidade para estar conosco. Não é fácil. A gente conhece a estrada e sabe que não é boa, mas sempre tem acidente. E graças a Deus, porque Deus sempre tem guardado o seu servo. Obrigado, irmão Almir, por sempre estar conosco. Eu quero pedir ao nosso querido, amém, ao pastor David, para impetrar a bênção apostólica. E depois tem ali, irmãos, a mesinha com uma sopinha, alguma coisinha gostosa que vocês com certeza vão amar. Só uma coisinha. Eu pensei em te convidar para vir hoje para cá. Aí estou lá, mas uma coisa eu tenho, o pastor liguei, dá para você pegar, trazer o pastor David? Aí eu estava pensando nisso, é coisa de Deus. Ok, não tem problema. Aí depois resolveram vir, foi melhor ainda que ver a família toda. Glória a Deus. Amém, Jesus. A bênção apostólica, meus irmãos, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos os irmãos hoje e sempre. Todos dizem Amém! Deus os abençoe, irmãos. Não se esqueça ali da cantina.